Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. A palavra de hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, a qual está escrito: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a 6ª. Aqui começa mais um conhecimento, mais uma sabedoria de Deus, para você chegar no entendimento. Jesus andava com os seus discípulos, expulsando os demônios, pregando a palavra de Deus, curando os leprosos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os deficientes, os cegos. Ele abriu os olhos. Estava ele agora de frente, chegando na cidade de Samaria. Em Samaria, numa cidade chamada Sicar, aonde ele estava prestes a operar um grande milagre em sabedoria, passar um conhecimento para uma mulher chamada a mulher de Samaria, a samaritana. Os seus discípulos que estavam com ele caminhando na jornada com Jesus Cristo estavam com fome, e havia naquele momento acabado o alimento. E Jesus, o Nazareno, designou todos aqueles homens que estavam ao seu redor, os discípulos, para irem até a cidade comprar comida. E se encontrava Jesus sozinho agora na cidade de Samaria, em uma cidade chamada Sicar, de frente com um poço, herança de Jacó. Jesus Nazareno estava cansado, conforme diz na palavra do bom samaritano. E ele estava cansado e pediu com que seus discípulos fossem até a cidade para comprar comida, enquanto ele descansava um pouco. O primeiro ponto-chave nessa palavra, já para você chegar no entendimento: Jesus estava cansado. Jesus também homem, Jesus ser humano, filho de Maria, nascido de uma mulher. Jesus já dizia que antes que o mundo existisse, eu sou. Lembra? O Nazareno. Tudo projeto de Deus.
Mas ele precisava vir do fruto de uma mulher para que nós pudéssemos ver o Filho de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Espírito, você não enxerga um espírito. E Jesus já existia antes que o mundo existisse. Ele precisava vir como ser humano. Ele precisava vir em carne e osso, para que se cumprisse a palavra. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao abatedouro, para sentir as suas dores, sentir todo o seu pecado. Ele veio para tirar você do pecado. Ele veio para sofrer por você. Ele veio sentir a sua dor. Jesus Nazareno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele agora sentado neste poço, na beirada do poço, sozinho, quando de repente começa a vir pegadas, passos de alguém chegando até ele. Nós bem sabemos que Deus colocou Jesus na beira do poço. Nós bem sabemos que tudo é o Espírito Santo. Nós bem sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus talvez queria que os discípulos não estivessem por perto para o grande milagre que estava prestes a acontecer. Um milagre diferente, não de cura, de enfermidade, mas um milagre da muralha quebrada, do jugo desigual, o milagre do desentendimento que há de ser quebrado. Um grande milagre que iria acontecer naquele lugar, à beira de um poço, herança de Jacó, em Samaria, numa cidade chamada Sicar. E se encontrava o Nazareno. Você viu primeiramente que ele se cansa. Você acabou de ver que Jesus, homem, filho de Deus Altíssimo, você acaba de crer que ele veio em carne e osso, porque ele se cansou. Você acaba de ver também que Jesus veio em carne, nascido de uma mulher. Por isso Deus precisou de Maria, um ser humano, em carne e osso, para que o fruto do Espírito Santo viesse fazer uma grande obra na terra. O Filho do Deus vivo, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus. Se Deus quisesse que a mãe tivesse feito milagres, ele não teria enviado o Filho. O Filho foi somente para você saber que Jesus teve que vir em carne e osso, para que você possa enxergá-lo, porque ninguém viu Deus. As coisas de Deus são espirituais, e a Bíblia fala que Jesus já existia antes que o mundo existisse, e ele precisava vir como ser humano, e para sentir as suas dores. No livro de João 1 diz: o Verbo se fez carne. Foi aí, meu amigo, o próprio Deus, que o Verbo é a palavra de Deus, e o próprio Deus, o Filho de Deus, pregando a sua própria palavra,
ensinando o povo a serem amigos, serem unidos, como o Pai e o Filho são. O Filho de Deus veio tirar a inimizade. Ele veio te mostrar que ele também se cansou, porque nesse momento eles sentaram porque ele estava cansado. Lembra? O Filho de Deus, ele também cansa. Se você está cansado, lembra, Jesus também se cansou. Lembra que Jesus também se cansa. Ele se cansou, pois ele também veio em carne e osso. E Deus, com a sua rica sabedoria, ele deixou escrito. Ele fez o mundo em 7º dia. E no último, ele descansou. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja tribulado, ainda que você esteja com problemas, ainda que você esteja passando luta, exausto, Deus manda te dizer: sou eu que renovo as tuas forças. Deus hoje está renovando as suas forças. Jesus se cansou e descansou. E você, terra, descansa também, mas trabalha para Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é benigno. Jesus estava cansado, mas ele não desistiu, ele não parou de fazer a obra do Pai. Jesus, ele não cansava, ele estava sempre pronto, ainda que estava exausto. Tentavam jogar pedras nele, ele saía de uma banda para outra. Tentavam apedrejá-lo. Pode não estar sendo diferente com você. Podem estar te apedrejando. Podem estar tentando te parar. Mas, lembra, com todo o seu cansaço, ele continuou e disse: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, todo aquele que for batizado será salvo. E para você que está cansado, lembra, Jesus também cansou, mas hoje ele te diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não para, marcha. Independente do tamanho da sua luta, independente do tamanho da sua prova, ele sentou para descansar por alguns minutos, mas eu vou te mostrar agora que mesmo ele cansado, descansando, sentado na beira de um poço, ele trabalhou e fez uma grande obra. Naquele momento, escutava pegadas na areia, passo a passo, um barulho de um balde ringindo, e pegadas, passos, vindo em sua direção, quando de repente aparece uma mulher. Ali estava o mestre sozinho, e já era 6h09, já era 6h. E vem uma mulher com um balde, e chega até perto do poço, uma mulher séria, certamente de cabeça baixa, e começa a baixar uma corda para tirar água do poço.
E ela puxa a água, e ele olhando com seus olhos humildes, um balde descendo até o fundo do poço. Imagina uma corda por mãos, agora um balde puxando, subindo a água até a cabeceira do poço. O poço, herança de Jacó, herdade de Jacó, filho do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Jesus sentado ali, e essa mulher puxando a água, quando de repente o mestre estava com sede, não tinha uma corda como aquela mulher e nem um balde. Ele olhou para aquela mulher, a mulher de Samaria, e de repente ele olha nos olhos dela e fala: mulher, dai-me desta água, porque eu tenho sede. E ela olhou para ele com seus olhos fixos. Homem, ela o reconheceu pelas suas vestes, pelo seu jeito, que ele era um judeu. E ela pergunta: homem, como pode tu, sendo um judeu, me pedir água, sabendo que eu sou uma samaritana? Disse isto ela ao mestre, porque os judeus e os samaritanos não se entendiam, não davam certo, por causa das diferenças de religiões. Os samaritanos achavam que adoravam a Deus, mas eles não sabiam servir a Deus. Erravam, pecavam, idolatravam, erravam constantemente e não servia verdadeiramente da forma certa o Deus vivo, o Deus dos crentes. Terra, manto. E ela assustou quando o mestre pediu água para ele beber. E ela já olhou com os olhos assustados: mas homem, como é que pode tu, sendo um judeu, pedir-me água a mim que sou uma samaritana? E Jesus olhou para ela: mulher, se tu soubesse com quem tu fala, se tu soubesse quem fala contigo, tu, mulher, é que me pediria água. Porque esta água que você pega, você volta a necessitar dela, você volta a ter sede. Mas a água que eu der, nunca mais você terá sede. E ela olhou para ele: se tu soubesses quem eu sou, assim disse o mestre. E ela olhou para ele com seus olhos fixos nos olhos de Jesus naquele momento e disse: eu não sei quem tu és, homem, mas eu bem sei que um dia virá um que sabe de todas as coisas. O dia virá um enviado de Deus, o Messias, um profeta de Deus, o Cristo há de vir, e Ele sabe de todas as coisas, sabe quem é cada um. E Jesus novamente olhou para o rosto dela naquele momento, com seus olhos fixos, com firmeza, e respondeu para ela: mulher, sou eu quem fala contigo.
mulher, eu sou Cristo, eu sou o Messias. E se tu soubesse agora verdadeiramente com quem tu fala, tu me pediria dar minha água, porque a água minha você nunca mais terá sede, porque a minha água jorra para a vida eterna. Eu sou a fonte da vida, eu sou a água da justiça, eu sou o Verbo que se fez carne, eu sou o Filho de Deus. Mulher, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou este quem tu anuncia, eu sou este quem você está anunciando que virá um Messias. Pois mulher, sou eu o Messias quem fala contigo. E ela olhou com os olhos mais humildes. Tu és o Messias, o Cristo, o que está no livro de Isaías, anunciado que a Virgem daria uma luz e daria luz a um filho, que ele salvaria o povo dos seus pecados, que nos ensinaria toda a lei. E ele respondeu: sou eu quem fala contigo, mulher. E ela falou: então dai-me dessa água, dai-me dessa água, para que eu possa beber e não venha ter mais sede. Olha só agora, não é mais Jesus que pede ela a água, mas ela pede Jesus a água que jorra para a vida eterna, a água que transmite sede para sempre, sede da palavra de Deus, sede da justiça de Deus. Às vezes, Jesus, o Nazareno, está tão pertinho de você e você não está vendo. É o segundo ponto-chave dessa palavra. Às vezes Jesus está do seu lado e você não está vendo. Jesus hoje não está mais como homem, como ser humano, mas está em espírito e está usando aquele que está do seu lado. Ele fala na boca do homem. Ele não faz nada sem anunciar os seus profetas, os seus pastores, os bispos, os ungidos de Deus. Qual é aquele que é servo que não escuta a voz do seu patrão? Nós, servos de Deus, escutamos a voz do Cristo, pois está escrito na verdade, na palavra: todos que são da verdade ouvem a minha voz. O Cristo, o Messias, estava do lado da mulher de Samaria. O Messias, o Cristo, pode estar agora do teu lado, até mesmo dentro do corpo de alguém, usando a boca de alguém para te dar uma direção nova, te chamando para vir adorá-lo no conhecimento, na sabedoria, dentro de uma igreja de crente, aonde está a verdadeira sabedoria na palavra de Deus, aonde se prega toda a palavra de Deus. O Cristo pode estar do seu lado, o Cristo pode estar me usando agora, falando na minha boca. É contigo, terra, que Deus está falando. O Cristo está te chamando: venha para a igreja de crente, venha ser um crente pentecostal, pois Jesus veio trazer a paz, tirar a desunião. Os judeus e os samaritanos não se combinavam, porque a religião era diferente, doutrinas diferentes. E com Jesus só há um caminho, só uma porta. Não pode haver desigualdade, desunião no reino de Deus. Tem que servir a Deus com sabedoria, com ciência, com conhecimento, para você não trupicar na palavra de Deus, porque até mesmo Deus disse para os seus servos: ai daquele que colocar o meu povo em tropeço. Deus cobra até dos seus.
sabedoria é tudo. A unção da sabedoria é tudo na vida do crente. Pois o escape do pecado está na sabedoria. Sabedoria do alto. Eu não falo com voz sabedoria terrena, mas eu falo da sabedoria do alto. O Cristo está falando contigo hoje. Deixe esse jugo desigual. Deixa a diferença. Entra hoje numa igreja de crente. Vem conhecer o Deus dos crentes. Não seja duro de coração. Você recebeu um convite para entrar numa igreja de crente. Entra hoje. Venha ver a sabedoria de Deus com os seus profetas. Toma posse dessa palavra hoje. Visita. Quantas vezes um pastor não tem te chamado para visitar uma igreja de crente? Quantas vezes, quantos convites você fala: eu sou católico, ou eu sou espírita, ou eu sou macumbeiro. Entra, amigo. Venha conhecer a verdade. Na igreja de crente nós não praticamos o mal. Nós somos seus amigos, nós somos bons. Jesus está hoje falando com você nessa palavra. Jesus está falando contigo agora. Chega na sua casa, toma posse dessa palavra. Visita hoje uma igreja de crente, para você ver quem é esses judeus, quem somos nós, quem é esse Jesus, o verdadeiro Jesus que ensina toda a palavra, toda a ciência. Deus está agora falando contigo. Deus te colocou aí pelo Espírito Santo. Deus levou Jesus pelo Espírito ao deserto. Deus te trouxe hoje pelo Espírito e te colocou aí nesse rádio para você ouvir essa palavra. Eu não sei o seu nome, eu não sei quem é você, mas eu sei que Ele te ama. Tira esse jugo desigual. Jesus vai operar um grande milagre agora com essa mulher de Samaria. Ela não se entendia com os judeus. Os judeus e os samaritanos não se combinavam. E Jesus veio justamente para isso, manto. Jesus veio para tirar a desigualdade, a desunião, para fazer todos nós sermos um. Como o Pai e o Filho são um. Terra, manto, anagasúpia. É contigo. Aquela mulher agora pedia água do judeu, do Cristo. Ela esqueceu naquele momento
que ele era judeu e que ela era samaritana, e que os judeus e os samaritanos não se entendiam. Naquele momento ela acabou de crer que não existe inimizade. Naquele momento Jesus acabava de quebrar um jugo desigual, a desunião, a contenda. Jesus estava mostrando para ela quem era o Deus vivo, quem era o Deus que devemos seguir, o verdadeiramente Deus, não religiões, mas a sabedoria na palavra de Deus vai te dar a religião certa. E eu vou te mostrar hoje qual é a religião certa. Jesus vai mostrar para essa samaritana que estava arrogante, achando que ela servia a Deus da forma certa. E Jesus ia mostrar para ela que os judeus estavam certos, pois ele era o Cristo, estava junto com os judeus, porque os judeus estavam certos, e os judeus representam os crentes, a qual está escrito no livro de Romanos. Cabe a Deus, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da palavra. Essa sede é a loucura da palavra, sede de Deus todos os dias. O crente, ele está de manhã na igreja, de tarde ele fala de Deus no almoço, na janta, no café, ele fala à noite. Essa é a água que jorra para a fonte da vida eterna. Palavra de Deus, sede, justiça, amor, obediência à palavra, santidade. E aquela mulher estava agora querendo dessa água. Ela estava querendo sede de conhecimento. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava agora nesse versículo, João 8:32, mostrando para ela a verdade. E ela dizia que os judeus não sabiam nada de Deus, que eles adoravam a Deus, os samaritanos. E Jesus acabava de falar com ela: olha, vocês adoram e não sabem quem vocês adoram. Vocês servem a quem você não sabe. Pois ele acabava de falar para ela, no quarto ponto dessa palavra, que eles serviam era o diabo, porque achavam que serviam a Deus, mas não conheciam a palavra de Deus, e serviam pelos seus próprios corações, não pela lei, pela palavra. E ela, vendo que ele tinha uma grande sabedoria, um grande conhecimento, vendo que ele verdadeiramente era o Cristo, ela não teve mais dúvida que ele era o Cristo de Deus. Só restou ela agora pedir dessa água. Homem, então dai-me dessa água. E no quinto ponto dessa palavra, você vai ver agora que para servir a Deus existe um preço de amor, de justiça, de rendição, de sair desse pecado, deste mundo que te sufoca, que está te matando, as drogas, bebida, prostituição, adultério. É o preço de servir Jesus Cristo. Mas hoje Ele está te chamando. Hoje Ele está te chamando. Vem para Jesus Cristo. Hoje. Seja como essa mulher de Samaria. Seja como essa mulher, meu amigo. Não olha para um lado nem para outro. Queira esse Deus vivo. Queira entrar hoje na igreja de crente. Queira ter conhecimento, palavras de verdade, palavras de vida, só em Jesus Cristo.
E ela suplicou nos pés dele: agora, Senhor, dai-me dessa água, eu preciso dessa água para beber, eu preciso dessa água. Se essa água me leva para a vida eterna, se essa água me leva para a casa do Pai, o Todo-Poderoso, se essa água me mostra o caminho, dai-me dessa água, porque agora eu já estou com sede dessa água. Hoje eu te chamo para beber essa água, a água da vida. Jesus é o caminho, Ele é a água que te leva para a casa do Pai, que te leva para a justiça, que te mostra o seu pecado para você sair dele. Ele tira o cisco, travessão do seu olho hoje, e Ele agora vai tirar um cisco que estava no olho daquela mulher que se dizia adorar a Deus, que serve Deus, e Ele vai mostrar para ela agora como serve Deus, como adorar a Deus. Como amar a Deus. Ele vai mostrar para ela agora, terra. Ele vai mostrar para ela que os samaritanos estavam errados. Ele vai mostrar para ela agora o que é certeza de adorar a Deus. Não só ouvir, mas praticar a sua palavra. Ele vai mostrar agora para você, meu amigo, se verdadeiramente você está no caminho certo, se você está dentro de uma igreja certa. Não importa quem te colocou aí dentro, não importa quem te ensinou esse lugar. Não escuta parente, não escuta mãe, não escuta irmão, não escuta primo, não escuta cunhado, não escuta ninguém, escuta somente a Deus, porque somente Deus tem palavra de vida. Se Deus hoje quer você hoje dentro da igreja de crente, vem para a igreja de crente. Deus está te chamando hoje, terra. Deus está te chamando agora. Vem. Na casa do Pai há muitas moradas. Entra hoje nessa porta. Entra na casa da sabedoria, e Deus vai te fazer hoje um vaso novo dentro da igreja de crente. Não olha para a sua religião, se você é macumbeiro, feiticeiro, idólatra. Não olha para a sua religião, mas olha para quem está te chamando. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ela suplicando nos seus pés: dai-me dessa água, profeta, dai-me dessa água. E Jesus segurou na mão dela, naquele momento olhou nos olhos dela, e ela olhou nos seus olhos, mulher, e disse o mestre agora para aquela mulher: mulher, vai à tua casa e traga aqui o teu marido. Jesus é profeta. Ele conhece o seu pecado. Ele conhece a sua falha. Ele te dá a água hoje. Mas para você beber dessa água, você tem que pagar um preço. Sair do pecado. E ela não sabia por quê. Mas ele disse com ela agora, de nada, de um momento para outro:
Eles estavam falando sobre a vida, sobre a água, e de repente Jesus muda do vinho para a água, um canto para o outro, de um lado para o outro, do nada. Ele simplesmente olha para ela, segura nas suas mãos e fala: mulher, traz aqui o teu marido. O homem que Deus te deu, o seu casamento, fruto da bênção de Deus, a qual está escrito: o que Deus uniu não separa o homem. Traz aqui o teu marido. E ela, chorando, olhou nos olhos de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, e fala para ele: homem, eu não tenho marido. E Jesus novamente olha nos olhos dela, segurando em tuas mãos, e responde para ela: disseste bem, mulher, porque hoje o marido que tu tens não é seu. O marido que você tem, mulher, não é seu. Eu bem sei que você não tem marido. Tiveste 5. Já tiveste 5 maridos. Mas o que você tem hoje não é seu. É marido de outra mulher. Jesus já diretamente, ele mesmo fala que havia um homem na casa dela que tinha relacionamento com ela, mas que não era marido dela. Ele foi mais além. Ele afirmou que ela tinha um homem, mas o que estava se relacionando com ela não era marido dela, terra. Isso significava que ela era uma adúltera. Esta mulher estava adulterando e se julgava, quando chegou até o poço, dizer que os samaritanos eram certos e os judeus eram errados, que os judeus não sabiam como adorar a Deus, e Jesus estava mostrando para elas agora que os judeus são os crentes que adoram a Deus da forma certa, com temor, com amor, dentro da palavra de Deus, porque nós crentes pregamos não adulterar, não prostituir, não roubar, não matar, não mentir, não trair, não prostituir, não beber, não usar droga. Este é o verdadeiro Jesus, judeus, Jesus dos crentes. E ele estava mostrando para ela que para beber dessa água, que para que ela pudesse beber dessa água, ela tinha que sair do adultério, ela tinha que sair do pecado, porque ela estava em condenação. No livro de Malaquias está escrito: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está em Apocalipse. E em Malaquias fala: serei uma testemunha veloz contra os adúlteros. Você queria o seu esposo tendo relação com outra mulher? E você, homem,
gostaria de saber que a sua esposa está tendo relação com outro homem, para servir a Deus, primeiro passo que eu te dou: entra na igreja de crente. Lá cobra a verdade, a justiça. Tem pessoas que estão servindo a Deus há mais de 30 anos em lugares errados. E estão pecando contra Deus. Existem pessoas que acham que estão adorando a Deus, estão servindo o diabo. Foi o que Jesus quis dizer com aquela mulher, que haverá um dia que eles vão adorar Deus em espírito e em verdade, e saberão como adora a Deus. Que para servir a Deus, o Deus dos crentes, existe santidade. Porque para você beber dessa água, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Mas esse é o preço que você tem que pagar para beber dessa água. É o preço que Ele está te cobrando hoje. Eu não sei quem é você. Se você apenas desejar a mulher do próximo, você já está pecando. Porque está escrito nos 10 mandamentos: não desejar a mulher do seu próximo. Seja forte. Quando o adúltero chegar até a sua casa, fala: olha, homem, eu escutei uma palavra que o bispo pregou, e eu não quero estar em condenação, mas com Deus. Eu ouvi uma palavra que falava sobre adultério, e eu não te aceito mais aqui na minha casa. Hoje eu te chamo para ser judeu. Sai de Samaria. Não seja samaritano. Seja judeu, manto, terra. Seja uma pessoa temente a Deus. Seja um seguidor de Jesus Cristo. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Não aceite esse pecado. Não durma com um homem de outra mulher. E você, homem, não durma com a mulher de outro marido. Você está carregando pecado nas suas costas. E pode ser por isso que você está nessa prova terrível. Nada dá certo para você. O que começa errado, termina errado. Até mesmo aquele que casar com uma mulher repudiada peca contra Deus. Sirva esse Jesus Cristo, amigo. Sirva esse Jesus de verdade. Ele quis mostrar para ela que servir a Deus não é só de boca para fora, como os samaritanos falavam. Falavam que serviam a Deus, condenavam os crentes que eram os judeus, mas Deus estava bem do lado dos crentes. Estava agora ensinando essa samaritana como adorar a Deus, como servir a Deus. Os samaritanos falavam que serviam a Deus em certos lugares, e Jesus falou naquele momento: olha, vocês servem e não sabem a quem servem. Jesus quis dizer: vocês servem o diabo e não estão sabendo porque estão servindo o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ele que veio vos ensinar a pecar, porque os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus não pecam. E ela estava pecando. Você pode reparar que Jesus andava do lado de fora das igrejas, buscando os pecadores que não conheciam a palavra de Deus.
mandando eles agora para dentro da igreja, assim como estou te convidando para dentro da igreja hoje, porque só dentro da igreja você conhece a palavra da verdade, dentro da igreja você conhece a justiça de Deus, dentro da igreja a salvação, dentro da igreja a cura. Hoje Deus está te chamando, deixa Deus transformar hoje esse seu coração, sai do adultério. Vem hoje. Foi através da igreja de crente que Deus mudou a minha vida. Eu vi um homem contando uma vez, ele estava numa cama, doente, enfermo. Isso eu falo agora para você que é conhecedor da palavra. Existia um homem que estava muito enfermo, e o seu filho foi até ele pediu: meu filho, vem até mim, porque hoje você vai ser o homem da casa. Eu sinto que Deus vai me levar. E o filho recebeu o recado. O filho foi até o hospital ver o pai. O pai estava leproso, estava doente. O pai estava com um grande câncer, tumores, estava com os últimos fôlegos de vida. E pediu para que o filho fosse lá, e quando o filho entrou, ele mandou fechar a porta e trancar a porta. E disse: filho, guarda na tábua do seu coração o que eu vou te dizer agora, porque Deus vai me levar. E isso eu te falo. Olha, você sabe por que eu estou assim nessa cama, doente, enfermo, morrendo? Eu vou te falar agora. Porque eu traí a sua mãe com a minha secretária. Somente uma vez. Bem sabia eu que não podia fazer isso, porque eu conhecia a palavra de Deus. E sabia que a condenação que Deus disse no livro de Malaquias: serei uma testemunha veloz contra os adúlteros. Deus pode estar te cobrando agora. E depois que esse homem estava ali com seu filho contando que ele foi um adúltero, estava adulterando, estava traindo a mãe daqueles rapazes que era a esposa dele, e disse: meu filho, não faça isso, olha o que Deus fez comigo. A cobrança. Davi foi um adúltero, adulterou contra Urias, Betseba, sua esposa, ainda fez com que o homem morresse, o marido dela, um homicídio e um adultério. E veio grande luta contra a vida do rei Davi. Todo pecado há um preço, e aquele homem estava pagando o preço dele com enfermidade. E disse: filho meu, por causa de 5 minutos de prazer, eu me encontro morrendo agora. Só foram apenas 5 minutos e eu estou morrendo. Alguns segundos de prazer levaram a minha vida ao caos. Me encontro eu agora quebrado, sem dinheiro, sem nada. Deus tribulou a minha vida, me colocou em enfermidade, eu agora me encontro à beira da morte. Meu filho, não vais adulterar contra sua esposa quando você casar, porque eu estou pagando o que eu fiz, o preço do adultério. E aquela mulher de Samaria era uma adúltera, e ela queria beber da água, e Jesus falou: olha, mulher,
os adúlteros, os pecadores, que não se arrependerem, não podem herdar a vida eterna. Ele quis dizer que não pode beber essa água. Palavras de sabedorias, palavras de conhecimento. Jesus te ama, Jesus hoje está te chamando para um conserto, Jesus hoje está te chamando para uma rendição. Olha, lembra daquela mulher pecadora, lembra, meu amigo, aquela mulher que foi pega num ato, naquele momento, delito, ato de adultério, e vieram arrastando aquela mulher com pedra, todos querendo apedrejá-la, e Jesus olha para aquela toda a multidão, riscando o chão, levanta a sua cabeça e olha para aquele povo e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus quis dizer também que Ele perdoa o adultério se você sair do pecado, porque disse a palavra de Deus: a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Jesus te ama. Jesus tem o poder de te dar um esposo ou uma esposa, eu não sei quem é você, só para você, só seu, limpinho e purificado, e na presença de Deus. Terra, manto, confia em Deus, Ele te ama, Ele te quer, Ele está esperando apenas você, meu amigo, tomar essa decisão. Repreende o adultério da sua vida. Os judeus achavam que serviam a Deus, mas eles não sabiam servir a Deus. Os judeus não, os samaritanos não sabiam servir a Deus. Os samaritanos não sabiam servir a Deus, achavam que serviam a Deus. E ela acaba de ser envergonhada e ver que verdadeiramente ela disse: tu és o Messias, tu és o profeta, tu és aquele que veio para nos salvar. E agora Jesus falou: vai e chama os samaritanos, fala com eles que você teve com o Messias. Naquele momento, a porta foi aberta para pregar a palavra para os seus amigos e os seus inimigos, e nos tornamos um só diante da palavra de Deus, porque a palavra nos leva para o mesmo caminho, um único caminho, Jesus, o bom pastor. Ele te ama, Ele te ama, Jesus te ama. Jesus é o bom pastor. Ele te perdoa e te dá um esposo ou uma esposa. Eles achavam que adoravam a Deus, eles eram idólatras, adoravam imagens. E para você que é um adorador de imagem, que está numa religião e acha que está servindo Deus, Deus está te chamando hoje: vem para os judeus, sai de Samaria. Porque os samaritanos agora vão virar judeus. Assim como eu era católico, eu virei crente. Vira crente também, meu amigo. Vem para os judeus. Vem servir o Deus verdadeiro. Foi aqui que eu larguei o meu pecado, a prostituição, o adultério, tudo. Servir a Deus agora, em espírito e em verdade. Foi o que Jesus falou para ela. Haverá um dia que todos da terra vão servir a Deus em espírito e em verdade. Significa, conforme a palavra ensina, obediência. Para você que acha que está na igreja certa, você que não está na igreja de crente, se a sua Bíblia for evangélica, abre no Salmo 115. Se a sua Bíblia for católica,
Abre a sua Bíblia no Salmo 113. Você vai ver o que Deus fala. Se você está sabendo, se está servindo a Ele de verdade. Abre sua Bíblia agora em Deuteronômio 7:25. Você vai ver que Deus abomina as imagens. E você que acha que está servindo a Deus, você está como uma mulher de Samaria. Hoje eu te chamo para ser judeu. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 5:8. Faz isso agora. E vem para o meio dos crentes correndo, como Deus fez comigo. Vem correndo, vem abraçar esse Jesus dos crentes, vem abraçar esse Deus vivo dos crentes. Sai da casa de Baal, sai do adultério, sai da prostituição, venha servir o Deus de verdade. Eu, bispo Roberto de Souza, no bairro Sagrada Família, estou te convidando. Jesus está de braços abertos, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Jesus está te chamando. SOS Jesus Cristo hoje. Pede socorro para Ele. Venha hoje, venha adorar a Deus em espírito e em verdade. Venha hoje ser um judeu. Eu te convido hoje para ser um judeu. Deus te ama, Jesus te ama, a terra. Seja como essa mulher de Samaria. Adora a Deus agora em espírito e em verdade. E essa mulher entendeu que ela estava em pecado e ela quis dessa água, porque para beber dessa água, meu amigo, tem que estar em santidade com Deus. O Filho de Deus, Ele te ama. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Existem tantos adúlteros no mundo. Significa que podem ser salvos por Ele, através dessa palavra. Venha ser um cristão. Venha ter a certeza que se você morrer amanhã, você herda a vida eterna. Você não precisa confessar o seu pecado para o homem, porque nenhum anjo aceitou um homem de joelho confessando para ele. Mas confessa para Deus. Isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade, de joelho, clamando a Deus. Eu quero orar por você, ajoelha aí agora. Altíssimo Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, eu oro por você, casal, você que está adulterando, você que está pecando, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa família, une, tira esse espírito de adultério, tira esse espírito de prostituição. Deus, toca no coração dessa vida, meu Deus, renda essa alma, dá conhecimento, sabedoria, porque o Senhor é Deus. Assim como o Senhor perdoou aquela pecadora que ia ser apedrejada, Deus hoje perdoa este adúltero, perdoa ele, meu Deus. Faça com que ele venha na sua casa hoje, de braços erguidos, de mãos para o céu, e falar: Jesus, eu te amo, perdoa os meus pecados. Diz não para essa pessoa que te força no adultério, diz não para essa pessoa que quer fazer você pecar com Deus. Seja forte. Quando você fala isso, vai ser 10 para Jesus e 0 para o diabo. Quem está no adultério, foi o que Jesus disse para ela. Quem está no pecado está servindo ao diabo e não a Deus. Vem servir Jesus Cristo. Ninguém quer a sua esposa dormindo com outro homem. Ninguém quer o seu marido dormindo com outra mulher. Ama aquela que lava a sua roupa, até mesmo a sua cueca. Ama aquela que acorda para fazer um café gostoso para você. Ama aquela que na hora da sua enfermidade está do seu lado.
Ama aquela que Deus selou o seu casamento. Mulher, ama aquele homem que paga as contas da sua casa, que põe comida na cozinha. Mulher, ama aquele que é sincero, está do seu lado, que Deus te deu. Imagina o sofrimento agora de quem está sendo traído. Não seja como aquela samaritana, está usufruindo do que não é seu. Existe alguém do outro lado triste, chorando, derramando lágrimas de sangue, porque está perdendo seu esposo, ou está perdendo a sua esposa, porque você está adulterando com essa pessoa. Que essa palavra venha entrar no seu coração, no mais profundo, no íntimo, no infinito do seu coração. Jesus perdoou uma mulher adúltera, Jesus te perdoa também. Você é uma joia rara para Deus. Você é uma pedra preciosa. Você vale mais do que ouro, você vale mais do que diamante. Você é como a menina dos olhos de Deus. Vem para Jesus. Você é uma joia rara. A pastora Juliana vai cantar. E essa música, eu, bispo Roberto de Souza, eu desejo especialmente para você. Ponha ela no fundo do seu coração. E lembra, nem tudo está perdido. Ele te ama. Ele está te chamando. Ele tem o poder de unir, te dar uma esposa, te dar um esposo. Ele fez Eva para Adão. Até mesmo de onde não existia ninguém, Ele fez uma mulher. Muito mais Ele sabe onde está a sua esposa, uma pessoa purificada. Ele sabe onde está um esposo para você, que vai te amar todos os dias, que vai te tratar bem, uma pessoa que te ama. Não seja como a samaritana. Eu te chamo hoje para ser judeu. Sai de Samaria. Vem ser um judeu. Que quer dizer, vem ser crente. Entra na igreja de crente, aonde Deus está operando milagre, aonde a verdade está sendo pregada, e a sua alma vai ser salva. E você vai beber da água que jorra para a vida eterna. A água da vida se chama Jesus Cristo. Ouve esse louvor com a pastora e receba no seu coração. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são para mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente
maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago por sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim, Senhor. E a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Aleluia, Senhor. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago por sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Aleluia, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que os sonhos do Senhor, meu Pai, nas nossas vidas não têm fim, Senhor. Em nome de Jesus, e sabemos, ó Deus, que podemos ir além daquilo que sonhamos e imaginamos, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, alcança cada vida, cada coração com o Teu louvor, com essa palavra, Deus, que possa libertar vidas, que possa salvar, que possa restaurar, meu Deus, pessoas do cativeiro, meu Pai. Em nome de Jesus, salva essa vida, resgata, meu Pai, entra nesse lar, meu Deus, entra nessa família, neste momento, Deus. Entrega a bênção, Pai, entrega a vitória, entrega, Senhor, a libertação, meu Pai. Nós acreditamos que os sonhos do Senhor, meu Pai, os sonhos do Senhor não têm fim nas nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aleluia. Aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Senhor, nós cremos, ó Deus, aleluia. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço. Nós sabemos, ó Deus, que esse preço foi pago pelo Teu sangue, Deus. E por isso estamos aqui, glorificando e bendizendo ao nome santo do Senhor, meu Pai. Porque os sonhos do Senhor não têm fim nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo. E assim como aquela mulher que cometia adultério foi perdoado, você neste momento, arrependa-se do seu pecado. Aceita o Senhor, porque Ele mudará a sua história. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.